Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer. Hoje, para falar com uma pessoa que inspira. Nós vamos falar com uma pessoa que inspira mulheres, inspira homens e vamos conhecer um pouco mais da trajetória pessoal e profissional de Aline Castelo Branco. Então, seja bem-vinda, Aline. Oh, muito obrigada, Célia. É um prazer estar aqui com você. Muito sucesso. Opa, Adorei saber que eu vinha. Obrigado. Não, eu que adorei que você aceitou o convite. Não, mas foi bom. Eu falei, ai, que massa, legal. Vou falar com ele. Perfeito. E vamos ver se a nossa pesquisa dessa vez foi feita corretamente. Vamos lá. Lembrando que a nossa pesquisa não é patrocinada pelo Google. Se fosse, era geralmente melhor. Mas a Aline é jornalista de formação, Isso. mestre em educação, sexóloga e terapeuta. Também pós-graduada em hipnose terapêutica, treinadora em inteligência emocional, escritora e doutoranda em psicologia da saúde. Correto? Corretíssimo. A pesquisa foi ótima. Ela não parou por aqui. Então vamos lá. Criadora do movimento internacional Women's Inspiration. É, o Women's Inspiration. Acertei o inglês pela primeira vez aqui nesse Acertou. programa. E também do Escola para Homens, Centro Educacional e Saúde Masculina. Exatamente. Primeira brasileira a ter um programa de TV na TV em Portugal. Isso. E apresentou o programa Pela Fechadura do canal Q em Portugal. Exatamente. Perfeito, Isso aí, perfeito. viu? Então, aqui, parabéns! É. Conseguimos! Uma vez acertamos nessa vida. Mas vamos lá. Aline, É. posso chamar de Aline? Claro que sim. Perfeito. Oxe, tá ótimo. Pergunto para si, como é que veio parar em Portugal, inicialmente? Nossa, eu vou fazer 8 anos agora em dezembro que eu imigrei. Perfeito. E a minha história foi a seguinte. Eu estava no Brasil, morava em São Paulo, com o meu ex-marido. Ok. E trabalhava na Record, como apresentadora e repórter. Uma vida totalmente estabilizada. Ele também confortável e tal. E, de repente, ele virou e disse assim, vamos imigrar. Eu falei, como? Ele, vamos embora para Portugal. Eu falei, como? Então, tipo... E na época eu estava estudando mestrado, eu trabalhava como jornalista, né? Apresentadora e repórter. E estava fazendo mestrado na Unesp, em educação sexual. Falei, olha, tudo bem, mas só quando eu terminar meu mestrado, que eu preciso defender minha tese. Ok. Ele preparou o visto, não sei o que, tudo, e vamos. Eu não sabia nem direito o que eu ia fazer aqui. E eu já estava um pouco cansada da profissão de jornalista. 20 anos trabalhando em televisão, em rádio, sem final de semana, um trabalho muito estressante, mentalmente, escrever, falar, lidar com o estresse do ao vivo, do dia a dia. Enfim, eu já estava muito cansada. Então, eu já estava estudando para fazer uma migração de carreira. E aí, eu achei oportuno. Eu falei, então, acho que é agora que vai acontecer a minha virada. E eu também estava num momento de busca espiritual muito grande. E assim, quando ele falou, eu falei, eu topo. Eu acho que vamos, porque acho que vai ser isso agora. Vou juntar as duas migrações. Não é? Falei, vou migrar de carreira, estou buscando meu profissional, acho que eu vou dar uma descansada um pouco. Já venho 20 anos nesse pique. E aí eu falei, tá bom, alinhamos tudo, viemos todos programadozinho, com visto, muito certinho. E aí a gente migrou em 2016. Num frio danado, viemos para cá e chegamos aqui com 4 malas. 4 malas, 2 minhas, 2 dele, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. E a gente falou assim, vamos testar primeiro. A gente saiu de uma vida toda estável. E vamos fazer o quê? Vamos alugar. Alugamos um quarto, começamos a morar em um quarto. E ficamos 1 ano e meio morando em um quarto para ver se daria certo. Perfeito. Porque seria muito risco arriscar em alguma coisa, né? E ele era muito racional, eu sou mais emocional. E eu também cheguei sem emprego, tipo, com a mão na frente e outra atrás. Ele também. Ele começou a trabalhar primeiro. Eu fiquei mais assim em casa estudando o mercado e vendo quais são os melhores recursos que eu poderia ter para atuar aqui. E fiquei estudando mesmo o mercado. E aí depois eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu tenho uma nova profissão. Eu sou diferente aqui no país. Por quê? Eu sou uma brasileira que fala sobre sexualidade. E naquela época lá atrás não existia ninguém falando aqui. Só existia 2 profissionais que trabalhavam na parte clínica e na parte acadêmica, mas uma coisa muito tradicional, aquela coisa ortodoxa.
E eu cheguei com o meu diferencial, que eu sou divertida, eu sou brasileira, eu tenho uma forma de falar diferente, né? Sou comunicadora. E eu falei, Aline, você tem esse diferencial, segura aqui. Qual o seu outro diferencial? É a comunicação. Eu trabalhei 20 anos em televisão, então o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar emprego na televisão, mas não para trabalhar como jornalista. Eu vou oferecer o meu diferencial na área de sexologia. Então, eu montei um programa, fiz um piloto e, sério, eu passei 6 meses monitorando Portugal inteira de quem eu ia procurar. As pessoas certas, diretores. Eu só queria falar com alto escalão, mas eu não conhecia ninguém. Mas eu montei a estratégia certa. Eu saí com meu currículo debaixo do braço, com minhas fitas de apresentação, fui para a porta de cada emissora de televisão, marquei reunião com todos os diretores, mandava e-mail, as pessoas não me respondiam e-mail. Tipo, eu já estava entrando em um estágio de desespero. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu falei, olha, aquieta, fui para o meu lado espiritual, falei que se tiver que acontecer, Deus vai mostrar o caminho, porque Ele não te colocou aqui sem um propósito. E 6 meses depois de eu fazer esse movimento todo, chegou um e-mail para mim, dizendo, Aline, vem ter comigo uma reunião 11 horas do dia tal. Eu tenho esse e-mail até hoje. Aí, quando eu olhei, eu já não sabia nem mais o que era, porque eu tinha falado com tanta gente, telefone, mandado e-mail, não sei o quê. Aí, quando eu fui pesquisar, era um bambambam, um diretor bambambam da emissora de televisão. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, é minha chance, eu tenho que fazer a primeira apresentação ser boa para que ele me contrate. E assim eu fiz, treinei, fui lá, apresentei o projeto que eu queria para ele. Ele orou, ele falou, nossa, sensacional. Só que aqui para Portugal, a gente não cabe isso, é muito avançado ainda. Vamos reestruturar. Só que antes de reestruturar, você topa ficar com uma rúbrica aqui no programa da manhã? Eu falei, uau. Uma rúbrica para falar de quê? Consultório sentimental. Falei, nossa, eu topo. Perfeito. Aí eu falei, eu não queria nem saber de dinheiro, entendeu? Eu queria entrar no mercado. E aí, quando ele me deu essa chance, eu agarrei com todas as minhas forças. Falei, é a minha oportunidade de eu começar uma nova carreira, do país me conhecer e de eu realizar o sonho que é trabalhar nas minhas 2 profissões, comunicadora e na parte de sexologia, ajudando milhares de pessoas através de um veículo de comunicação. E eu agarrei aquilo com maior força, fiquei 3 meses, uma vez na semana eu ia para a televisão, falava de consultório sentimental e tal, de uma forma diferente. Eu comecei a conquistar o público, né, por conta do jeito que eu falava. E aí foi 3 meses depois, uma outra emissora de televisão que me viu, me chamou, me fez o convite, falou, Aline, vem cá e tal. A gente quer fazer um programa de televisão só para falar sobre relacionamento, amor e sexo. Você topa? Eu falei, deixa comigo que o programa está pronto. Aí eu já apresentei o programa, porque já estava pronto, o piloto, tudo. Falei, o programa é esse aqui. Quando eles viram, falou, não, perfeito, vamos só alinhar isso aqui. Tipo, 2 meses depois, a gente começou a gravar, fazer um monte de coisa, e o programa surgiu, que foi o Pela Fechadura. Entrou no ar em 2017, a gente ficou até 2019, até a pandemia. Quando deu 2019, eles encerraram a temporada. E foi assim, foi incrível, foi um momento incrível, foi uma coisa que eu cresci muito aqui no país. Comecei a ficar conhecida no meio português. Eu sou mais conhecida no meio português do que na comunidade brasileira. E foi incrível, eu realizei o sonho que eu tanto quis, que no Brasil eu não consegui realizar, tá vendo? Eu sempre tinha esse desejo, eu falei, quando eu me formar, eu vou apresentar na televisão que eu estava. Aí eu soltei algumas coisinhas e eles lá, não pode, que não sei o que, sempre negou. E eu fiquei com isso guardado em mim. E eu consegui realizar em outro país, né? Para você ver como são as coisas. Uma migração dupla, né? Migrou de país e migrou também profissionalmente. Exato. E aí eu pergunto, você não sente que, de certa forma, a sua atitude na proatividade, né? Sim. Em fazer e depois bater de porta a porta, apesar de vários nãos, porque Muito. a vida é assim, É, claro né? que sim. Quantas lâmpadas não foram queimadas antes de uma ficar incandescente? Então, pergunto, esta proatividade, será que não foi o que, de fato, criou as portas? Eu sempre digo, Célio, que a gente precisa de 3 coisinhas. Coragem, arriscar e fé. Perfeito. E foram essas 3 coisas que me moveram. Né? Se eu não tivesse coragem, eu não saía correndo atrás, batendo de porta em porta. Eu tinha que dar um jeito da minha vida.
Primeiro, para sobreviver, ganhar dinheiro e realizar sonhos. Claro. Segundo, se eu não arriscasse, eu também não estaria hoje aqui, por exemplo, dando entrevista para você. E terceiro, se eu não tivesse minha fé em Deus, que eu sabia que ia acontecer. Porque eu falei, Deus fez um movimento toda a minha vida. Eu com a vida estabilizada, migrei para outra profissão. Depois, do nada, o ex-marido vira, vamos migrar. Eu falei, como? E aqui eu falei, isso aqui tem que acontecer de alguma coisa. E para acontecer, eu precisei ter muita fé. Eu precisei orar muito. Eu precisei acreditar em Deus. Eu precisei acreditar nas coisas que Ele estava promovendo para mim, mesmo sem ter algo ainda palpável. Eu precisei crer. Você tem que crer. É acreditar sem duvidar. Então, essas 3 palavrinhas me ajudaram muito para conseguir as coisas que eu consegui aqui. Você chegou onde você queria, tá no patamar onde você queria? Não, porque a gente nunca está. A gente sempre está naquele movimento para querer sempre mais alguma coisa e realizar novos sonhos. Claro. Eu estou em outra etapa. É difícil conseguir? Sim, não é fácil. Eu levei 1 ano parada, 1 ano só estudando, 1 ano só movimentando o mercado, né? Só me projetando, pesquisando, conversando, fazendo network para poder conseguir realizar aquilo. Então, acho que a gente precisa muito de coragem, de arriscar e de ter fé. Perfeito. E você falou uma palavra muito boa, que é realizar. E eu gosto muito dessa palavra porque ela reflete o mundo dos atos, das ações, das coisas, sim. né, que estão em movimento, que acontecem. E você fala muito sobre inteligência emocional. Isso. Então, poderia me esclarecer qual que é a importância da inteligência emocional para uma pessoa que hoje quer realizar algo, realizar o seu sonho? Primeiro, você tem que administrar sua autoestima e suas emoções. Quando você faz tudo baseado na emoção, a tendência é que dê alguma coisa errada. Porque no emocional, é como se você estivesse muito apaixonado por alguém. Então, você está apaixonado, a mão sua, o coração treme, você quer olhar o telemóvel toda hora para ver se a pessoa mandou mensagem, você faz coisas impulsivamente, e aí o que acontece? Dá merda. Quando você está no estágio de consciência, no estágio que não é emocional, é racional, você consegue atingir os objetivos muito mais rápido. Então, ser inteligente emocionalmente, eu costumo associar que é ter um pouco de sabedoria. É o que a gente, trazendo a parte bíblica, Salomão fazia. Salomão era o cara mais sábio do mundo. Por quê? Porque ele não usava as emoções para resolver os problemas. Ele usava a razão. Ele tinha muita sabedoria. Então, quando a gente fala nisso de você ter inteligência emocional, é você administrar essa autoestima, porque você vai precisar muito dela para desenvolver seu negócio, para você fechar contratos, para vender. E você precisa da emoção também equilibrada aqui para que você haja como deve ser e ter os resultados. Então, eu sou uma pessoa que eu digo que o mundo é dos fazedores. E o mundo é de quem se movimenta. Uma frase que eu digo lá para a minha comunidade, para as meninas e para os meninos. Gente, o mundo é de quem se movimenta. Se você não se movimentar o mínimo possível, você vai continuar na sua zona de conforto. E, sério, a zona de conforto é o que é péssimo, é ruim. Porque você não vai arriscar, sua coragem vai ficar lá fechadinha e você vai conseguir realizar seus sonhos? Não. Então, ou seja, quando você se movimenta utilizando a autoestima e as emoções de forma equilibrada e correta, você consegue seu êxito. É fácil, Aline? Não é fácil. Você vai precisar treinar, ok? E ter inteligência emocional é totalmente treinável. Você tem que treinar o dia inteiro. Perfeito. E pela fechadura, voltando agora ao programa, era um programa que falava de relacionamentos e sexualidade. Isso. E isso remete, para mim, ao casamento. E de que forma? Basicamente, é um relacionamento que envolve a sexualidade e, vamos ser bem francos, vejo o casamento como uma sociedade entre 2 pessoas que podem ser inteligentes emocionalmente ou não. Exato. Hoje, você tem um treinamento que aborda a inteligência emocional. E isso pode ajudar casais também. Totalmente. Ajuda casais, totalmente. Porque, assim, nesse treinamento, o foco é autoestima e emoções. Porque a gente entende, como eu te falei, se a gente não controlar e não equilibrar uma autoestima e as emoções, a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Quando provavelmente você já teve uma autoestima baixa. Ou não. Mas sim, todos nós tivemos em algum momento da fase da vida uma autoestima que ela chega baixa. Por que isso acontece? Às vezes eu tenho alta baixa estima.
Pois é, mas oscila. É o contrário. Ao contrário. Mas tá tudo bem. Mas quando o momento de autoestima baixa, ela chega e atinge você, o que acontece? Você paralisa. Paralisa por quê? Você acredita que não merece. Seu senso de merecimento ele vai abaixo. Você acredita que não pode realizar as coisas. Então, o que a gente faz? Nesse exato momento, é preciso você ter sempre uma autoestima que vá te dar motivação para você realizar. E aí, as suas emoções, ela vai chegar no nível que vai estar equilibrado e bom. É o que acontece. Por exemplo, 90% dos negócios que são geridos por mulher tende a quebrar. Por quê? Porque a gente é muito mais emocional. Porque a autoestima da gente é muito mais baixa do que a maioria dos homens. Porque quem vai para ação, quem vai correr, quem vai caçar é o homem. E para o homem caçar, para botar comida em casa, sustentar a família, precisa de quê? De autoestima. Ok. Entendeu? E a mulher, qual é o papel da mulher? A mulher é cuidar, abraçar, é acolher aquele homem e os seus filhos. Então, necessariamente, para isso, ela não precisa de autoestima. Agora, vá gerir uma empresa com tantos funcionários para você ver o que é que você precisa. Você tem que ter emoção e autoestima lá em cima. E hoje você ajuda mulheres a melhorarem essa percepção sobre a autoestima delas. Não só mulheres, mas os homens também. Sim. Mas é necessário perceber isso. Porque qual a principal reclamação que a gente tem na vida? Qual é a principal... Vamos lá, deixa eu mudar a pergunta para você aqui. Vamos lá, agora é o que eu vou te entrevistar. Qual é a principal necessidade do ser humano hoje? Dinheiro. Ser amado. O ser humano, todos nós, temos a necessidade intrínseca de ser amados. Por quê? Com o amor vai fortalecer a coragem, fortalece a autoestima, fortalece nossas emoções e, consequentemente, a gente tem o quê? Dinheiro. É uma boa lógica. Quando a gente tá sem amor, ou seja, sem... Tudo bem, você pode viver sozinho? Pode. O amor Você vem de vive várias sozinho. formas. O Então, amor nós vem de podemos várias dizer da formas. seguinte... Mas quando você tem alguém, você falou do casamento muito bem, quando você tem alguém e que você partilha e você sente que é amado por aquela pessoa, você se fortalece muito mais, você se sente seguro para fazer qualquer coisa, para arriscar, inclusive. E aí lhe pergunto, quando as pessoas elas estão a fortalecer a autoestima delas, a relação, vamos botar primária, né, pessoal delas, geralmente é com o parceiro. Sim. Pode ser com os filhos, pode ser com os pais, obviamente, dependendo de cada caso. Ela é relevante nesse fortalecimento? Sim, totalmente. Qual a Porque importância? a base, primeiro, é o parceiro ou a parceira. E aí você se pergunta, mas meus filhos não são importantes? Os filhos são extremamente importantes, só que os filhos saem, eles vão viver a vida deles, eles terão a vida deles, e você vai ficar sozinho com quem? Com aquela pessoa que você escolheu para viver a vida. Então, quando essa união, ela é uma união virtuosa, ela é uma união de cumplicidade, esse amor vai se fortalecer em todas as áreas. Como casal, é dois que são um, percebe? Então, por isso que a necessidade de um ajudar o outro na autoestima e nas emoções. Então, ora você vai estar em cima, ora sua esposa vai estar embaixo, e vice-versa, e vocês vão trocando porque é cíclico. E tá tudo bem. Agora, imagine aqueles casais que entram numa disputa enorme porque estão com manifestações de orgulho. Quais são as manifestações de orgulho? Ego, intolerância, impaciência, disputa. Competição? Competição. Então, o desequilíbrio vem aí. E por que muitos relacionamentos acabam? Não só pela falta de diálogo, mas também porque um não consegue dar espaço ao outro. Ou seja, um não deixa o outro brilhar. Em determinado momento, você vai precisar brilhar mais do que a sua esposa. E ela vai também sentir a necessidade de brilhar. Então, quando o casal ele está envolto dessas manifestações de orgulho, vai dar muita coisa ruim. E aí lhe pergunto, você criou o movimento Women's Inspiration. Inspiration. A gente chama de WI, pode chamar de WI, WI. meu Deus, me ajudaram imensamente. Obrigado. É o Então, WI. você criou o movimento. Eu estava praticamente há 5 minutos tentando lembrar como é que falava. Então, muito obrigado pelo WI. WI. Ok? Você criou esse movimento e o que foi a sua inspiração
para trazer o WI? Então, depois que eu me firmei em Portugal, estava no programa apresentando, a comunidade brasileira e as próprias portuguesas começaram a ver em mim uma fonte de inspiração. Poxa, como é que aquela mulher sai do Brasil, vem para cá, entra no mercado de comunicação na televisão, começa a impactar um monte de vidas. E elas começaram a me chamar no Instagram. Ai, Aline, olha, me ajuda, me dá aula, não sei o quê. E eu sou mentora. Então, eu atendo, faço consultas e dou mentoria para mulheres. Eu já fazia isso no Brasil e quando eu cheguei, eu comecei a fazer aqui também. Então, elas começaram a me pedir muita ajuda. Eu falei, nossa, tem uma coisa errada aqui. E qual é a principal ajuda que elas queriam? Transição de carreira, imigração que veio para cá e o que é fim de relacionamento. Por quê? Porque os casais imigravam, chegava aqui, um não sabia lidar com essa questão do brilho do outro, porque um se destacava mais do que o outro, e aí, pronto, não suportava mais aquilo. Aí vinha falta de libido, falta de desejo, a questão sexual muito forte nessas mulheres. E eu falei, gente, eu preciso ajudar aqui. E eu sempre tive um sonho, Célia, de participar de um TEDx, um TED Talk. Ok. Falei, gente, eu tenho que ir para um TEDx na vida para contar a história de como eu desenvolvi o Escola para Homens. Falei, eu tenho um sonho disso e tal, que era meu sonho, que é o case de sucesso. Aí eu falei, bom, já que ninguém me chama para o TEDx, eu vou criar o meu próprio Web Summit, o meu próprio TEDx. E aí surgiu o WI, o Women's Inspiration, que começou em um restaurante de uma amiga minha. Aí uma amiga falou, Aline, bora, vamos, começa o movimento, vamos reunir, tal. Eu falei, vamos. Reunimos 15 mulheres num restaurante, no primeiro ano. Deu super certo, as mulheres começaram a movimentar, foi uma divulgação tremenda no Instagram, e todo mundo começou a... Quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Falei, olha, isso aqui dá pano para manga. Vamos agora investir profissionalmente nesse negócio. E aí eu fui estudar, fui fazer um monte de coisa, fui pedir ajuda à Câmara de Cascais, que é o meu conselho onde eu moro. E aí cheguei lá, bati na porta de novo, olha só, tá vendo? A coragem e o arriscar. Fui lá, falei, presidente, preciso da ajuda, a comunidade aqui brasileira está precisando da vossa força. Vamos fazer um evento, me ajuda, patrocina e tal. Ele falou, não, adorei. Agora também eu chego toda estratégica. Sou muito estrategista. Acho que todo ser humano precisa ser muito estratégico no que vai fazer e no que vai pedir. É igual quando a gente está orando, né? Se você orar de forma errada, não vai vir aquilo que você quer. Vem aquilo que você não quer. Então, da forma estratégica também, até na hora de se vender produto, serviço ou o seu sonho, porque aquilo ali era o meu sonho, eu tinha que me vender da forma certa. Então, cheguei de forma estratégica, apresentei o projeto, ele adorou e falou, não, vamos fazer. E aí, patrocinou o WI, e a gente colocou 200 mulheres no segundo ano. Imagina, de 15 para 200. Foi um sucesso tremendo, eu convidei gente famosa, chamei palestrantes da África, foi muito legal. E aí chegou o terceiro ano, eu falei, vou me profissionalizar mais ainda. Profissionalizei. E a Câmara Municipal de Lisboa, o que aconteceu? Me chamou para uma reunião, porque viu o movimento. Claro. Chamou para a reunião e fez assim, Aline, o que é que você está fazendo? Eu falei, nada. O que é isso que está acontecendo? Porque chegou até a gente e tal. Eu falei, é um evento que eu criei para ajudar as 3 comunidades, brasileira, portuguesa e africana. Falou, não, vamos fazer, a gente quer ajudar e tal. Eu falei, opa, maravilha, vamos ajudar aí. E aí eles vieram para o terceiro ano. O Lisboa Empreende, a Câmara Municipal de Lisboa ajudou. A gente fez, aumentamos, saímos de 200 para quase 600 mulheres. E aí, depois disso, veio a pandemia, a gente fez todo o processo online, colocamos 2.000 mulheres, atingimos aí o Brasil inteiro, Portugal inteiro, e aí foi. E depois da pandemia, a gente voltou, só que expandindo, saindo de Portugal para o Brasil. A gente nunca tinha feito um evento do WI no Brasil. Perfeito. E aí foi novamente arriscar. Falei, eu vou arriscar, porque o Brasil estava me pedindo muito, só vi aqui. E aí, 2023, eu falei, não vou fazer em Portugal, eu vou fazer só no Brasil. E chegamos no Brasil, fizemos 4 cidades do Brasil, sério. Em 4 cidades, 2023, o ano inteiro, foi um sucesso. Colocamos em cada cidade 300 mulheres em cada cidade. E aí eu voltei, 2024, para cá e falei, agora a gente vai fazer os 5 anos do WI, que é uma grande comemoração, para celebrar os 5 anos de onde tudo começou, que foi aqui, né? Perfeito. Então, pronto. Perfeito. A história foi essa. E é na semana que vem, dia 21. Dia 21 de setembro, em Lisboa, no auditório Rui de Carvalho, que é um auditório bem legal. E tá poderia todo mundo... dizer para quem está nos acompanhando nesse momento, o que as pessoas podem esperar em ver? Olha, é um treinamento. Então, não espere. Eu vou dizer melhor. Vou dizer
O que você não vai ver no WI? Você não vai ver eventinho de palestras, onde tem muitas oradoras, onde tem, sabe, aquela palestra chata que você fica lá querendo dormir. Não, você não vai ver isso no WI. Você não vai ver network para você ficar lá falando, olha, eu sou fulana de tal, eu sou Beltrana, eu tenho isso, aquilo. Não, querida, você não vai ver isso. Você vai ver um treinamento de alto impacto emocional, onde você vai sair de lá com autoestima e emoções transformadas para atuar no seu negócio e na vida pessoal. Perfeito. Então, é muita dinâmica, Célio. É dinâmica, são 8 horas de treinamento. A gente só tem um intervalo. Então, elas passam a parte da manhã, a parte da tarde, só em dinâmica. E, inclusive, eu vou revelar aqui para você, em primeira mão, que a gente tem uma dinâmica onde elas morrem e renascem. Ainda bem que vai renascer, porque senão a PSP tinha que parar lá na frente com vários camburões para botar os corpos. Elas morrem, literalmente, Ok? e renascem. É uma dinâmica fantástica, é a dinâmica que elas mais gostam, né? Baseado nos outros que a gente sempre pergunta. Então, é muito interessante. A gente vai colocar para fora tudo aquilo que fica preso. E não é só para mulheres, os homens também podem ir. É óbvio que a maioria é mulher, mas a gente sempre tem homens que vão e dá super bem. Perfeito. E você falou que são 8 horas de treinamento. 8 horas Que horas de treinamento. começa? Começa 8 horas da manhã Ok. e termina às 18 horas, Tá tendo bem. um intervalo somente para o almoço. E Então, quem quiser mais informações, aonde consegue encontrar? pode conseguir lá no meu Instagram mesmo, no meu Instagram, Aline Castelo, é só ir lá buscar. Perfeito. A gente está com os bilhetes à venda. Perfeito. E pronto, é só ir e tirar um dia para si. Perfeito, E você nós- vai mudar a sua mentalidade para conseguir resultados mais rápidos. E o interessante, Célio, é que assim, às vezes a gente nem espera quando faz uma coisa que é natural e que é tão impactante. Quando o WI termina, na semana seguinte, a gente recebe um monte de mensagens de mulheres que falam que mudou alguma coisa. Seja no relacionamento, né, que melhorou, ou no trabalho, ou que conseguiu resultado, conseguiu vender mais. Aí, depois de um mês, a gente recebe... Nossa, chega, eu me arrepio, juro por Deus. Que como é que em um mês a pessoa abre um negócio? Eu tenho gente que foi para o WI, depois de um mês, mostra foto, mostra tudo, dizendo, olha, Aline, o que aconteceu depois que eu saí do WI. Ou seja, é algo que é inexplicável, só Deus faz aquilo ali, porque eu não sei nem explicar. Eu não sei nem te dizer o que é que acontece, literalmente. Eu só sei que eu vou lá, eu escuto, a gente tem todo o nosso roteiro, mas o que vai acontecer é imprevisível. Perfeito. Mas eu, pelo menos, identifiquei aqui 2 momentos onde existe um padrão na sua vida. Qual que é? Me conta aí, que nem eu sei. Não, é um padrão. Você sabe qual que é. Fala que às vezes a gente não enxerga. Não, veja só. Qual que é meu padrão, Você... Célio? do Faz terapia comigo. Não, não estou fazendo terapia consigo, mas simplesmente, do nada, eu gosto de visualizar Ok. né, a realização de algo, porque geralmente surge como uma ideia. Então, é abstrato, ele surge do nada. Então, do nada, você teve a ideia de um programa. Foi. Do nada, você retirou aquilo que você mesma falou, coragem, e foi de porta em porta, portas fechadas, Sim. que talvez depois de um determinado tempo, que o tempo Abriu. é muito importante, uma delas abriu e outras depois reconheceram E e abriram mais portas. E assim, de uma rúbrica foi para um programa. No outro momento, o WI começou como uma ideia, ou de novo, do abstrato. Sim, sim, do sim, do nada. Um evento para 15 pessoas num restaurante, para um evento para 200 pessoas, para um evento para 600 pessoas, para depois 2.000 pessoas e a própria Câmara de Lisboa convidando vocês para trazer o evento para Lisboa. Então, é um padrão que se repete. Nunca tinha pensado nisso, gente. Olha só como eu aprendi hoje. Não, eu Não, estou nunca tinha aprendendo pensado. consigo. Eu fiz só comunicação do padrão, mas o Mas- padrão quem estabeleceu foi você. Sim, fui eu, mas eu nunca tinha observado por esse lado. E talvez E é muito interessante. outras pessoas que vão lá no WI observam esse padrão. Não sei se a Sim. sua história faz parte. Sim, faz parte lá. A gente conta um pouquinho da E história. isto inspira essas pessoas. Muito bacana. Então, como é que você... E agora eu tenho que fazer essa pergunta, mas eu acho que você, como não tinha pensado nisso, talvez não vá ter a resposta. Mas vamos lá. Colocando isto à sua frente nesse momento, como é que você se sente
em inspirar essas pessoas e muitas vezes colocar pessoas a movimentarem sonhos? Porque você falou de realizar, de ações, e é um mundo de movimento. Sim, mundo. É um mundo onde as coisas não ficam paradas. Então, como é que você se sente? Olha, você me trouxe uma outra perspectiva que eu nunca tinha visto em mim. E foi muito interessante isso, desse padrão do nada para acontecer. E talvez por isso as pessoas se conectem comigo. Porque eu inspiro mesmo, eu inspiro. E eu acabo... Você é uma realizadora. É isso, eu realizo, eu faço acontecer. Eu gero movimento, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas que estão comigo, para as minhas mentorandas, para as minhas alunas, porque elas se inspiram nisso. Poxa, se aconteceu com a Aline, do nada, e a Aline faz acontecer, é porque eu também posso. E eu mostro a ela os caminhos. Eu tiro ela daquela zona e digo, não, você vai fazer isso. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lá com 2 sessões com 2 mentorandas. Então, eu sei que eu faço e aconteço nelas, mas é muito natural isso, percebe? É uma coisa que sai de mim, é natural. Então, se você chegar, você vai falar qualquer coisa em mim, eu vou chegar, quando acabar a entrevista, eu vou dizer, Célia, eu acho que você precisa... E eu sei que eu vou fazer isso. Eu vou dizer, olha, eu acho que você precisa melhorar isso aqui. Eu vou pegar você e já vou te dar um negócio, um sacolejo, que eu te garanto que depois você vai fazer e vai dar super certo. Mas é uma coisa que vem de mim, eu não sei te explicar direito. Né? Aí, que talvez seja esse padrão de movimento, porque eu estou nisso. Se eu me movimento, eu quero que você se movimente justo, também. Justo. E aí eu lhe pergunto o seguinte. Você identifica que toda pessoa pode ter esse padrão de movimento, vamos chamar assim? Ou é algo específico de algumas pessoas? E, obviamente, se todas podem ter, né, qual que seria o primeiro passo para uma pessoa que hoje se sente parada começar a se movimentar? O padrão de movimento, ele é totalmente treinável. E começa com a sua mentalidade, estabelecendo hábitos, estabelecendo disciplina e estabelecendo rotina. Eu era uma pessoa que eu não tinha disciplina alguma para algumas coisas da minha vida pessoal. Eu odiava a rotina. Quando eu ia para o trabalho na época da televisão, né, de CLT, eu ia de contrato aqui em Portugal, eu ia para o trabalho dirigindo, eu sempre ia por caminhos diferentes. Um dia eu ia em um caminho, outro dia em outro, porque eu odiava a rotina. Eu achava aquilo ali uma besteira. Eu queria o quê? Movimento. E para eu ter movimento, eu precisava enxergar outras coisas. Só que com o tempo, com o desenvolvimento pessoal, eu compreendi que se eu não tivesse disciplina, rotina e criasse um hábito, o meu resultado ia ser muito mediano. Então, eu passei a desenvolver isso em mim para ter o movimento que eu queria, seja financeiro, seja amoroso, seja de lifestyle, de vida inspiradora. Né, que eu tenho o bordão Vida Inspiradora. Então, eu entendi que disciplina, hábito e rotina ia me levar a essa vida inspiradora que eu queria. Então, eu comecei a desenvolver isso. Mas eu só vim desenvolver lá para depois dos meus 30 e tantos anos. Então, não é uma coisa que... Talvez a ficha, para mim, tenha caído um pouco tarde. Talvez a ficha, para quem está em casa assistindo, vá cair agora. A ficha vai cair de acordo com o seu grau de desenvolvimento e com aquilo... o objetivo que você quer. Então, para começar a ter essa vida inspiradora, para gerar movimento, você precisa entender disciplina, rotina e hábito. Perfeito. Se você não conseguir entender isso, sinceramente, você vai começar a fazer as coisas por fazer, você não vai ter aquilo que você deseja, e aí você vai ficar o quê? Sempre naquela base do conforto. Ah, para mim isso aqui tá bom. Ah, não, eu queria tanto aquilo, mas como é que eu faço? Sempre fica na questão do vitimismo. Para mim dá certo. Portugal é ruim, aqui não ganha dinheiro, eu não consigo emprego. Gente, não é você não é o país que é ruim, é você que é ruim. É você que não está gerando movimento para fazer acontecer. Talvez demore mais um pouco? Vai demorar, porque você é um imigrante. Mas vai acontecer de qualquer forma se você fizer o movimento certo. Perfeito. E você também falou lá, a princípio, a questão da autoestima, que reflete muito na credibilidade que a pessoa passa para si mesma. Sim. No sentido de que ela vai conseguir executar aquilo que ela propõe. Claro. Ou iniciar aquilo que ela propõe. E, óbvio, como você comentou, no WI, alguns homens vão. Sim. Mas você também criou a escola para homens. Criei. Poderia contar um pouquinho? A Escola para Homens é o meu xodó, foi meu case de sucesso. Continua sendo hoje, é a minha empresa. É porque até agora ela contou só case de fracasso, gente. Então, conte
Conte do case de sucesso. Não, é porque é como se fosse um filho. Foi meu primeiro filho. Eu não tenho um filho. E o Escola para Homens também veio do nada. Tu acredita que quando você estava falando aí dos nadas da vida... Cara, isso dá uma palestra fenomenal. Acho que eu vou mudar. Os nadas da vida. Muito interessante. Vou até depois anotar aqui. E o Escola para Homens veio desse nada da vida. Eu estava estudando mestrado. E aí o meu professor falou, olha, meu orientador, vamos ter que definir um projeto de pesquisa logo e tal. Eu falei, professor, não quero lidar com mulher. Ai, acho um saco fazer pesquisa de mulher. Olha como são as coisas, né? Tem muita gente falando de sexualidade feminina, e as mulheres só reclamam de orgasmo, que não gozam na vida. Tô de saco cheio disso. Falava bem assim para ele, né? E eu era uma mulher anorgástica, que não sentia orgasmo, como a maioria das mulheres. 90% das mulheres são anorgásticas. Elas não conseguem sentir orgasmos. Só que elas não sabem o próprio corpo e acham que na hora que está lá no vucu-vucu, elas, ai, foi bom, foi gostoso, senti orgasmo. Mentira, que não senti orgasmo nenhum. Então, eu era desse tipo de mulher. E eu estava de saco cheio disso, porque também, primeiro, eu tinha minhas crenças, eu não entendia o meu próprio corpo, eu não tinha orgasmo. Falei, eu não quero estudar essa coisa. E aí, meu orientador falou, não, Aline, mas a gente tem que pegar alguma coisa nisso. Eu falei, olha, se o senhor quer alguma coisa nesse sentido, eu vou estudar os homens. Porque não é possível que, se a mulher não sente orgasmo, tem que ter alguma coisa do lado masculino. Eu falava para ele. Não é possível que esse homem não sabe dar prazer à mulher. E conversando assim como eu estou conversando. Tem que ter alguma coisa na literatura e tal. E a gente foi pesquisar na literatura. Sério, não tinha nada na literatura falando sobre como o homem dá prazer à mulher. Só tinha sobre orgasmo, Freud descobrindo a questão orgástica da mulher e tal. Enfim. Ou seja, isso só prova que os homens até agora não descobriram como dar orgasmo para uma mulher. Não. Tem na literatura médica prova que o homem não descobriu ainda como fazê-lo. Pega esse corte que vai dar uma viralização danada. Aí eu venho, aí você corta para mim e vem assim, ó, pois eu sei como fazer o homem dar prazer à mulher. E aí surgiu a minha pesquisa Como Dar Prazer à Mulher, que viralizou no Brasil. E aí eu fui chamada para dar uma entrevista no Jô Soares sobre isso. Eu sinceramente não imagino por que viralizou. Não dá para entender o que aconteceu. Porque foi inovador. E aí, Jô Soares me chamou para dar entrevista. Vai eu dar entrevista em Jô Soares. Tive que pedir demissão, na época, da emissora que eu estava, porque era incompatível. E eu falei, bom, vai a Aline arriscar. Porque eu, como jornalista, sempre tinha um sonho de estar perto do Jô Soares. Eu falei, minha oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. Sentei como pesquisadora da Unesp para falar sobre o como dar prazer à mulher. E, a partir disso, isso virou meu negócio. Porque, ou seja, eu aproveitei a oportunidade com a fama que eu criei na época e eu olhei para o lado e falei, eu estou desempregada, vou emigrar para outro país, eu vou começar a minha nova carreira de sexóloga agora, abrindo uma empresa para ajudar os homens a dar prazer à mulher. Perfeito. E surgiu Escola para Homens. E aí eu comecei a entrar no mundo digital. Virei a sexóloga masculina, com autoridade, e eu era chamada para todos os lugares para dar entrevista, para dar palestra, né? Como é que uma mulher ensina para o homem um processo desse? Só que, assim, as pessoas precisam entender que, quando eu falo como dar prazer à mulher, não é ensinar o homem a colocar o negócio lá, fazer... Lógico que tem a parte toda biológica, porque é importante o homem entender o corpo feminino, mas... está muito mais no lado emocional, sério. Então, eu pego aquele homem pelo lado emocional, porque imagine quantas dores, quanto o homem sofre com insegurança, com a questão do seu próprio tamanho do órgão, com a questão de não saber lidar com as mulheres, com a questão de tocar, do sentir, da própria estabilidade feminina. Eu tenho vários relatos de homens que dizem, poxa, Aline, eu não consigo conversar com a mulher porque ela não sabe nem o jeito... nem me ensinar o jeito de falar com ela. Então, ou seja, os homens são muito inseguros em vários aspectos relacionais. Então, o propósito do Escola para Homens é justamente fazer ele entender que a masculinidade dele, o que ele tem, o melhor recurso que ele tem, se ele souber pegar o melhor recurso e fizer bem, ele vai satisfazer aquela mulher em todos os sentidos. Porque a gente, hoje não, né? Hoje a gente está mais empoderada. Mas se a gente analisar, a mulher é muito carente em termos da nossa própria sexualidade, do corpo, de sentimento. Então, o homem, ele sabe muito mais isso. Então, ele também tem que prover desse lado. Então, se ele entender a mulher, ele dá um banho. Ele dá um banho, sério.
E a autoestima dele vai lá para cima. Eu vou aproveitar que ela está aqui, porque várias pessoas que estiveram conosco, o Dinarte está aqui, ele acompanhou a grande maioria, se não todas as entrevistas, e várias pessoas em suas respectivas áreas falaram justamente sobre ansiedade. Muita. Né? Pessoas novas, pessoas velhas, pessoas... perdão pelo velhas, também falo eu aqui, então perdão. Mas pessoas novas, pessoas velhas, pessoas que trabalham na televisão, pessoas que trabalham fora da televisão, todas, de alguma forma, usaram essa palavra enquanto passavam aqui conosco, conversavam conosco. Sim. E você sente que as pessoas, de certa forma, o mundo torna-as ansiosas e isto reflete nas suas relações pessoais? Totalmente. A ansiedade hoje tem sido o motor principal para que relacionamentos se desgastem, para que o estresse seja muito maior, porque a ansiedade nada mais é do que você estar no futuro. Projetar aquilo que você ainda não tem ou quer, não conquistou, e aí vai causando aquela angústia tremenda. E aí eu volto para as emoções. Quando você cria angústia, você não consegue dominar suas emoções direito. Aí vai impactar em várias disfunções. E aí pode ser disfunções íntimas ou processos disfuncionais emocionais. Então, a ansiedade, sim, se você não souber lidar com isso... Eu tenho vários meninos lá do Escola para Homens com grau altíssimo de ansiedade. E qual é o principal impacto que a ansiedade gera no homem nesse sentido? A impotência, a ejaculação precoce, a disfunção. E eles não entendem, porque a maioria dos homens que tem processo disfuncional está ligado à ansiedade. E a ejaculação precoce nada mais é do que emocional. Então, quando você consegue, no tratamento, dominar isso e trabalhar um músculo que é importante para o homem, que é o músculo PC, e o homem não trabalha isso, ele vai se dar muito bem na sua vida íntima e na sua vida amorosa. Então, é aliar essa ansiedade com o processo emocional. E poderia me explicar quais são os principais temas que vocês abordam na Escola para Homens? Olha, é masculinidade. Eu quero que aquele homem seja homem. Trabalhe o seu masculino que está ferido. Ou seja, crescer a barba, colocar um boné e começar a montar uma sanduicheria artesanal. É isso? Não. Ah, É simplesmente ser seguro, saber que ação é base masculina, prover e ter um relacionamento onde ele vai entender que a mulher é a base que gere, uma mulher virtuosa com um homem virtuoso, vai conseguir ter o relacionamento dos sonhos. Então, eu coloco nele a capacidade de... Eu sei que eu preciso dar prazer àquela mulher, perfeito? Mas eu também preciso cuidar de mim. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Ó. A gente está no mundo que eu costumo dizer que é o mundo dos solteiros. Porque depois da pandemia, muita gente se divorciou. Concorda? E o índice de solteiros aumentou drasticamente no mundo. Porque as pessoas elas estão impacientes uma com a outra. Então, elas não têm a capacidade de lutar pelaquilo que está vivendo ali. E você tem, sim, a capacidade de salvar a sua relação. Aí, no mundo dos solteiros, o que acontece? Você vai para os aplicativos de namoro, os apps. Quando você chega lá no app, é um monte de gente que está carente, necessitada de um carinho, de um afago, de um relacionamento sério. E olha que muita gente que está ali coloca relacionamento sério, porque quer. Aí eu volto para aquela questão, qual é a principal necessidade do ser humano? Ser amado. Então, você está lá no app, só que você coloca ali várias coisas, só que não dá match. Não dá, a maioria não dá match, por quê? Porque as pessoas estão querendo aquilo, desejando, ansiando por aquilo, mas elas não estão dispostas a pagar o preço para ter aquele amor. Você percebe? Então, elas entram solteiras, continuam solteiras, elas não estão dispostas a sair. É uma demora para se manter um vínculo afetivo. E aí elas vão empurrando com a barriga, aí vão envelhecendo, aí vão perdendo a chance de conhecer outras pessoas legais.
aí com o discurso de que, ai, eu prefiro estar sozinha do que mal acompanhada, ai, eu prefiro a solitude, que tal? Gente, isso é balela, pelo amor de Deus. Porque a gente precisa do outro Não há ninguém para nesse crescer na mundo de 8 vida. bilhões de pessoas que pode acompanhar Não, você. exato, mas a né? gente precisa do outro para crescer profissionalmente, Claro. para amar, para se satisfazer sexualmente, né? Lógico que você pode fazer sozinho, mas com o outro é muito melhor. Claro. Então, a gente tem várias necessidades que o outro vai suprir. Aí vem com um discurso, que às vezes é um discurso muito feminista ou muito machista, e aí a gente perde o bom da vida, que é essa parte de aproveitar o presente. Então, quando você fala de ansiedade, as pessoas estão ansiosas para ter alguém, mas não estão dispostas a pagar o preço, porque elas estão projetando um futuro que não chegou, não sabe, sem viver o presente. E aproveitando que você falou da pandemia, que nós, pelo menos, notamos várias pessoas que efetivamente se divorciaram na Claro. pandemia. E eu queria saber, tem alguma razão para as pessoas terem se divorciado na pandemia ou ter aumentado uma taxa de divórcio? Ou nós temos essa percepção? Olha, não tem uma pesquisa científica que diz, taxa X, houve um aumento, se falou muito no período, mas a questão é que eu nem englobo a pandemia. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento espiritual muito forte e a gente está vivendo um momento de quebra de vários ciclos do ser humano. Não é só do casal. E quando chegou esse momento, as pessoas preferiram serem mais individualistas do que apostar no dois que são um. Prefere? Entende? Sim. Então, eu estou crescendo, por um lado, seja espiritual, financeiro, profissional. O outro que não está e não está me acompanhando, eu prefiro descartar. É o que Bauman diz. Hoje, a relação está muito líquida. É amor líquido, é trabalho líquido, sem propósito. É momentos líquidos e que não vão durar. Porque o momento que está ali é o que vale, sem ter a longevidade daquilo, sabe? Então, as pessoas estão se perdendo muito no processo. E você comenta nas suas redes sociais de homens feridos. Ah, eu adoro falar disso. Homens feridos. Muitos homens feridos. O que seria isso? O homem ele foi criado para dar segurança, para prover, para alimentar a família. E se a gente vê desde a Idade Média, dos caçadores, era isso que o homem vivia. A Grécia Antiga, os gregos, traziam isso no seu íntere. Só que eles não falavam sobre emoções. Eles não eram vulneráveis. Eles não liberavam o seu senso mais emocional que todo ser humano tem. Então, o homem ferido é aquele homem que tem suas emoções, que está ali preso, mas ele é incapaz de colocar para fora, porque a sociedade diz que o homem não pode ser vulnerável e falar dos seus sentimentos, do seu amor, das suas emoções, do seu carinho. Então, isso vai como se aquele homem estivesse morrendo por dentro. E, Célio, assim, eu amo falar sobre isso, eu amo trabalhar com homens, porque eles veem em mim como se fosse a mãezona deles. Eles me chamam de prof. Prof, me ajuda nisso, naquilo. E eles se sentem tão acolhidos por mim que só uma mensagem no direct no Instagram que eu passo para eles já é uma forma de acolhimento. Sim. Então, quando eu recebo, por exemplo, mensagem dizendo assim, Aline, olha, minha mulher me bateu. Minha mulher me xingou. Minha mulher disse que eu sou broxa. Vários homens sofrem disso. E é mensagens que eu recebo no meu dia a dia. Então, o cara não tem coragem de falar isso para ninguém. O cara não tem coragem de sentar em uma mesa de uma terapeuta, de uma psicóloga, para desabafar, porque ele acha isso vergonhoso. Mas ele é ferido por dentro. E ele se permanece nessa relação, que é uma relação tóxica também, mas se fala pouco de relação tóxica quando é de mulher para homem, porque se fala muito de homem para mulher, mas os homens sofrem isso imensamente. E para eles o impacto é muito maior, porque é vergonhoso. É vergonhoso até você chegar para sua esposa de anos, você sentar do lado dela e chorar, poxa, amor, estou passando perdi meu emprego, a gente não vai ter salário mais. É doloroso para o homem falar isso para a mulher. Então, imagine a quantidade de homens que tem hoje no mundo que não conseguem até mesmo se desenvolver como pessoa, porque tem vários traumas e medos que estão ali, bloqueados. Homens que são violentados. Eu tenho pacientes
que relata que foi violentado por mulheres na adolescência. E a gente pouco se fala disso. Então, a intenção de Escola para Homens é trazer esse acolhimento para os homens que estão feridos em vários processos da vida. Então, é isso, é a gente deixá-los mais vulneráveis, dizer, olha, é confortável falar sobre isso, mas confortável falar num lugar seguro, com pessoas que vão lhe dar segurança. Porque a mulher não, a mulher chega, já fala tudo, eu vou contar minha vida toda aqui, eu já abro minha vida para você e já desabafo, né? A mulher é metralhadora de palavras, que eu digo. Chega aqui, foi pronto. Se puder chorar, até chora aqui. Mas o homem não. Então, esse é o papel do Escola para Homens. Hoje a gente tem 10 mil alunos no mundo, com nossos cursos online, ajudando e também com o processo terapêutico. Perfeito. E que estratégias podem ser utilizadas para melhorar a autoestima do homem? Olha, eu costumo dizer que tem que dar muito... O homem precisa ser valorizado mais. Ele gosta de ser muito valorizado. Por quê? Porque o ego masculino é um ego que transpõe o da mulher. Aquele ego de eu sou leão, eu sou caçador, eu sou conquistador. Então, aquilo precisa ser alimentado para que a autoestima dele esteja boa para ele fazer as coisas realizar, ok? Então, o primeiro ponto é essa valorização que a gente tem que dar para o homem, ok? É uma obrigação, aí as feministas vão dizer que maluquice a fala dessa menina aí, dessa mulher e tal. Cara, não é uma obrigação, mas se você quiser conviver bem com a pessoa que você está ao seu lado, né? E se for homem, uma relação hétero, você vai ter que valorizar o cara que você vai estar. Outro princípio, homem é honra. A gente fala muito de honra também, lá no Escola para Homens. Então, é você honrar. Você precisa honrar aquele homem, seja nos negócios. Então, quando você está com um negócio entre dois homens, o que acontece? Vocês sempre se valorizam muito, sempre tem mais honra do que disputa. Nós, mulheres, somos disputa. Quando o homem vai jogar futebol ou quando vai para a mesa de bar, beber, o que acontece? Há uma disputa para pagar conta, para ver quem paga a conta. Não, meu amigo, deixa que eu pago conta aqui. Não, vou lá. Aí o outro levanta para pagar para quê? Para mostrar que é mais viril do que o outro. Para mostrar que tem até mais poder aquisitivo do que o outro, né? Então, o homem precisa disso, de honrar, de valorizar. Então, a autoestima dele se eleva quando você utiliza esses recursos. Perfeito. Eu, infelizmente, estou chegando na minha última pergunta. Que delícia, vamos, pode Delícia, fazer. na verdade, estava o papo. Eu vou ser bem franco, queria ficar mais Sério? uma hora conversando aqui consigo. Ai, que legal. Mas eu tenho que fazer essa pergunta, é uma pergunta tradicional do nosso programa, Vai lá. que é: o que a Aline espera de Portugal para o futuro? Meu Deus. Não, peraí, você fala do país ou eu como morando aqui? Olha, eu sou muito grata a Portugal. Eu não tenho o que dizer. As pessoas falam mal desse país. Ao contrário, falam muito bem. Foi difícil para mim no começo, mas eu consegui me estabilizar. Então, eu sou muito grata mesmo. Grata ao presidente, grata às portuguesas que me ajudaram. Grata às pessoas que me colocaram nos lugares onde eu consegui chegar e naqueles que eu ainda vou chegar e que eu não sei. Então, assim, eu espero muito desse país, de retorno direto para mim, de retorno direto para as pessoas. Eu espero que melhore a questão da imigração, porque a gente está sofrendo muito com isso. E, às vezes, eu sou favorável que... Às vezes, não. Eu acho que tem que apertar um pouco o cerco, porque, senão, a gente vai cair naquela questão de violência, de pobreza, de falta de emprego. Então, se for para vir para cá, tem que vir de uma forma muito certinha. E eliminar mesmo aquelas pessoas que estão irregulares. Porque se eu batalhei para entrar aqui com visto e tudo certinho, eu acho que você que está em casa também pode batalhar e entrar com visto certinho aqui. E parar de lenga-lenga, de dizer que, porque eles roubaram o ouro do nosso país, então eu tenho que vir para aqui porque eu tenho direito, porque o ouro é meu. Ouro é seu o quê, minha amiga? Já foi, já passou. Quem vive de passado é museu. Você tem que vir aqui legalmente, seguir as regras do país, se estabelecer, abrir seu negócio, prosperar, porque dá certo. Então, é isso que eu espero. Foi o movimento que eu fiz para dar certo. E, a partir daí, é só crescer, abrir meus outros negócios. E é isso que eu quero. Perfeito. Bem... Você sabe que eu falo verdade, né? Não. Eu falo verdade. Tá. Eu vou lhe ser Pode fazer esse corte aí, que eu vou adorar, vai viralizar. Eu vou lhe ser bem franco. Na verdade, para mim, a maior verdade que você falou foi justamente no final. Abrir meus próximos negócios.
Porque Claro. eu tô na expectativa de saber quais são os seus próximos negócios e É sério vou pra falar? querer... Eu não vou falar. Sabe Não, por quê? não O fale, princípio do não fale. silêncio. Sim, eu concordo O princípio consigo. do silêncio é a melhor coisa para você Eu prosperar. concordo consigo, mas eu não falei que era para falar em antecipação. Você vai falar para mim numa próxima conversa. Que Com você vai voltar certeza. aqui, tá bem? Eu tive com a Aline Castelo Branco, que se as pessoas quiserem lhe encontrar, elas vão no Instagram. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @AlineCastelo. Só ir lá, manda mensagem, manda direct. Perfeito. E vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo também, os contatos dela. Tá? Desejo a todos vocês muita força e boa sorte. E na semana que vem nós vamos ter uma outra entrevista maravilhosa aqui para você. Um grande abraço e tchau.